Fala galera do canal Ligados no Enem, meu nome é Gabriel e eu tô trazendo hoje uma videoaula sobre a ditadura militar, como vocês pediram aí no meu Instagram. Foi um período que durou de 64 até março de 85 e a gente tem que entender primeiro, galera, em primeiro ponto, a gente tem que entender o contexto que o mundo passava. O contexto era um mundo pós-guerra, um mundo de Guerra Fria. Uma Guerra Fria, mas que não era tão fria. Por quê? Porque tinha os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, controlando os países, tentando influenciar os países da América, da Europa, tentando fazer essa influência para ganhar poder, galera. Como, por exemplo, a União Soviética influenciou muito Cuba nas guerrilhas do Che Guevara e ele conseguiu ascender o poder. Como, por exemplo, os Estados Unidos influenciando o Chile e o Pinochet chegando ao poder. E aqui no Brasil, eu acho que também não podia ser diferente. Os Estados Unidos influenciando os militares para tomar o poder do João Goulart, que estava adotando medidas que os militares não gostaram muito dessas medidas, como por exemplo a declaração do estado de sítio e também a revogação querendo aprovar uma reforma agrária, galera. Então os militares não gostaram muito disso. E em 1964 os militares tomam o poder. De forma antidemocrática. E como o primeiro presidente que a gente tem é o presidente Castelo Branco, o general Castelo Branco, que vai de 64 até 67. Ele promulgou o AI-5, que é o ato institucionais, os famosos atos institucionais. E o primeiro AI-5, o primeiro AI-1 dele, o AI-1, perdoe, não foi o AI-5. O primeiro AI-1 foi as eleições indiretas para presidente. Ou seja, o povo não escolhia os presidentes. Os presidentes iam ser escolhidos de forma indireta, galera. Já o AI-2, ele adotou o bipartidarismo, com os partidos Arena e o MDB. Dois partidos só, e que, na verdade, esses dois partidos eram meio que dos militares. Esses dois partidos apoiavam os militares, então não tinha muito bipartidarismo. Nem o bipartidarismo tinha. Já o AI-3, galera, ele convocou eleições diretas para governadores. Ou seja, os governadores dos estados não seriam escolhidos pelas pessoas, pela população. Seria escolhido em forma indireta, pelo próprio governo. Já o AI-4, galera, ele convocou uma nova constituinte, ou seja, convocou uma nova constituição. Aquela constituição, aquela velha, não valia mais, agora só vale essa. Então, eles convocaram essa constituição aí. Aí durou de 64 até 67, o Castelo Branco. Já de 67 a 69 veio o nosso querido Costa e Silva, o general Costa e Silva. E nesse governo do Costa e Silva houve muita oposição dos estudantes. Os estudantes em movimentos fizeram muita oposição a esse governo, galera. Ele convocou o mais tremendo, o ato institucional, que foi o AI-5, que ele aumentou o poder executivo, galera. Aí é a principal chave para uma ditadura, um governo executivo muito forte, sucumbindo os outros poderes, o legislativo e o judiciário, galera. É a principal característica de uma ditadura, o poder executivo muito forte. E ele diminuiu as liberdades individuais e suspendeu o habeas corpus, ou seja, você não pode mais responder em liberdade. Você vai ser julgado, preso, ou seja, você pode ser inocente ou pode ser culpado, mas mesmo assim você não pode responder em liberdade. Você vai ter que ficar preso durante esse julgamento. E aumentou, consequentemente, as guerrilhas de caráter de esquerda, democrático. Muitas pessoas falam que foi democrático, muitas pessoas falam que guerrilhas queriam uma ditadura comunista no Brasil. Aí eu não sei, vai de cada um aí. Eu não gosto de dar minha opinião, falar que é isso e pronto, porque a gente sabe que a história é um estudo muito amplo, não é, a gente tem que estudar com as fontes, e cada um vai de acordo com o que melhor lhe representar. Vai de acordo com o melhor que você estudou e que você concorda ou não concorda com isso. Depois eu vou deixar uns questionamentos aí para vocês. Bom, com a saída do general Costa e Silva, quem vai assumir o poder é o general Médici, de 69 até 74. Esses anos ficaram conhecidos como anos de chumbo, galera. Foi os anos que mais cresceu a repressão, que a repressão estava mais intensa do governo militar com os brasileiros. Foi chamado anos de chumbo. O auge da repressão foi esse período. O aumento do PIB e o decréscimo da inflação. Esse período ficou conhecido como ano milagre econômico. Esse período também teve um milagre econômico. O Brasil cresceu muito, o PIB cresceu muito durante esses anos.
E aumentou também a propaganda ufanista, é aquela propaganda forte do governo. Tem até aquele slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o. É o pico da ditadura. É o pico não. A característica principal da ditadura é essa propaganda. Sempre essa propaganda para, tipo, ludibriar os cidadãos. E esse período também ficou muito conhecido porque o Brasil ganhou a Copa de 70. A Copa de 70, lá no México, o Brasil foi campeão, tricampeão mundial. E ficou muito conhecido também o General Médici por conta desse feito aí. Aí surgiu aquela ideia, Brasil, país que não para, ninguém segura esse país. Aquela frase, por conta dessa conquista da Copa. E nos anos 70 é que esse crescimento econômico vai de água abaixo. Tem uma crise mundial no petróleo e o Brasil foi atingido de frente, galera. Crise do petróleo, o Brasil começa a ficar estagnado, decrescer muito. Já com a saída do General Médici, entra o Geisel. O Geisel que ficou de 74 até 1979. Ele foi o presidente que começou a redemocratização do Brasil. Os generais não queriam que a redemocratização se desse de forma ligeira, ou seja, de um dia para o outro assim não. Eles queriam de uma forma mais gradual para acontecer, uma forma mais gradual. E ele começou revogando o AI-5, o ato institucional número 5, que aumentava o poder do executivo. Ele começou a revogar isso e ele abriu lentamente a ditadura. Foi abrindo lentamente o Geisel. Já o João Figueiredo foi o quinto e último presidente da ditadura, que ficou de 79 até 85, que foi o encerramento da ditadura. Ele colocou em prática a lei da anistia, ou seja, todas as pessoas que foram perseguidas, torturadas, presas na ditadura, seja de general e até os generais foram perdoados, galera. Ou seja, essas pessoas foram perdoadas. Se você matou, torturou, se você sequestrou, você foi perdoado pelo governo. E até hoje surge esse questionamento aí. Vou deixar para vocês no final do vídeo um questionamento sim. E veio o retorno do pluripartidarismo, ou seja, vários partidos agora, não só era a União Democrática Nacional e a Arena, surgiram diversos outros partidos, inclusive o Partido Comunista, se eu não me engano. E a Direta Já, o movimento Direta Já, que os brasileiros pediam por eleições democráticas, foi ao Congresso e não foi aprovado. E acabou que a eleição foi do presidente eleito Tancredo Neves, que antes mesmo de tomar o poder, ele morre e deixa o seu vice José Sarney para assumir o poder, galera. Essa foi a videoaula. Eu vou deixar dois questionamentos aqui para vocês. Eu vou deixar um questionamento aqui. Vocês acham que o regime militar ou ditadura militar foi uma ditadura ou não? E o segundo questionamento que eu vou deixar para vocês. Vocês acham que os generais que estão livres até hoje deveriam ser presos, julgados ou não? Isso aí é os dois questionamentos que eu vou deixar para vocês. Na minha opinião, esse período foi uma ditadura, teve todas as características de uma ditadura, como por exemplo o aumento do poder executivo, a supressão de liberdades individuais, a perseguição, a tortura. Mas muita gente fala que foi uma ditadura, uma dita-mole, né? Porque teve muito pouco assassinato e torturas. Foi cerca de 500 a 400 assassinatos e torturas. Comparando com outras ditaduras, como a ditadura comunista na União Soviética, teve milhões. A ditadura de Mao Tse Tung também teve outros milhões. É isso aí, galera. Mas, no meu ponto de vista, ditadura não é sobre quantidade de mortes. Ditadura é sobre suas características e sua estrutura em si. Porque se a gente for medir por quantidade de mortos, muitos regimes não vão ser uma ditadura, como, por exemplo, o do Brasil. Mas a minha opinião é essa. Eu vou deixar dois questionamentos aí para vocês, que eu falei. Vocês acham que os generais que estavam envolvidos na ditadura deveriam ser julgados ou presos, consequentemente, ou não? E se vocês acham que foi uma ditadura ou um regime aqui no Brasil? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma videoaulazinha bem curtinha. Eu acho que deu nem menos de 10 minutos aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos se você gostou. Valeu, se inscreva.